Gravação iniciada. Ótimo. Então, boa noite, professoras, professores, todos e todas que estão nos acompanhando agora, ao vivo e depois também na gravação. Nossa terceira aula desse ciclo de encontros sobre Shakespeare, o teatro elisabetano. Nós separamos três peças fundamentais da obra do Shakespeare para nossa leitura. No primeiro encontro, nós vimos algumas questões vinculadas ao teatro elisabetano, história, estética, arquitetura, contexto cultural e político. Desculpem, eu estou saindo de uma super gripe, eu quero crer que eu estou saindo de uma super gripe que me deixou de cama o feriado inteiro. Estou com a voz ainda um pouco fanhosa, tossindo, mas acho que vai dar para a gente conversar, tá? Mas só me desculpo, aí às vezes vou ter que parar um pouquinho para respirar. E aí no segundo encontro, que foi o último, nós conversamos sobre Hamlet, né? Aspectos que atravessam a obra, a peça, aspectos teóricos, históricos, estéticos, uma obra gigante, de uma importância fundamental para os estudos literários, para a literatura dramática, né? E a gente não teve, não tem o objetivo de esgotar, né? Seria impossível, mas o nosso objetivo principal aqui é repertoriar os professores, as professoras, para a mediação da leitura, interpretação dessas peças de Shakespeare. Hoje, vamos ler Macbeth. E no próximo e último encontro, O Mercador de Veneza. A cada encontro, a gente vai somando alguns aspectos que são importantes e interessantes para a leitura do Shakespeare. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre tradução das poesias, né? das peças do Shakespeare. E escolhi esse momento aqui de Macbeth para falar disso, por causa de algumas características que essa peça tem. Então, para além de fazer uma análise, uma leitura da peça, a gente também vai refletir um bocadinho sobre as questões de tradução das obras do Shakespeare para português. Bom, por onde começamos? Eu vou começar falando um pouco da peça em geral, que é para as questões da tradução fazerem mais sentido. Eu acho que se a gente for direto para as questões de tradução, é capaz que eu atravesse aí o samba e a gente passe por cima de pontos que vão criar alguns ruídos. Mas é aquela história, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? De toda forma, a gente vai falar das coisas simultaneamente, porque não tem muito como compartimentar o conhecimento assim. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu preparei aqui uma apresentação sobre Macbeth. Que eu consigo abrir. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Sim. Então, eu intitulo essa fala de Macbeth, o desejo e a ética, porque me parece um texto que traz essas questões de justiça, de luta pelo poder, né?
as camadas aí de intriga, de manipulação, de até onde a humanidade, as pessoas, os homens, os indivíduos, as mulheres estão dispostos a ir em nome do poder, de ter poder e de exercer o poder, né? Vocês conseguiram um tempinho para ler Macbeth? Ela é uma das peças mais curtas, né, do Shakespeare, então acho que deve ter lido no feriado aqui. A Maíra está falando que leu no feriado. Foi o que eu imaginei que fosse dar tempo de vocês até a página 33. Sim, quase tudo. Que bom, que bom. Maravilha. Quem não leu, depois leia, né? Depois da aula. Não existe uma leitura só dessas peças, né? Todas essas peças que a gente está vendo aqui. A gente acaba. Olha, essa apresentação, procurei trazer imagens de montagens do Macbeth através dos tempos, bem nas artes visuais. Essa aqui, esse Macbeth que a gente está vendo, é um Macbeth muito característico, que fica muito no nosso inconsciente coletivo, que é o Laurence Olivier, numa montagem de 1955. Faz muito tempo, mas é uma das montagens clássicas, assim, uma das montagens mais comentadas de Macbeth. E me parece que essa cara do Laurence Olivier, essa expressão, acabou ficando a expressão que a gente pensa quando pensa no Macbeth. Veremos outras, inclusive imagens de montagens daqui do teatro brasileiro. Então, essas telas aqui nós já vimos, que é sobre o teatro elisabetano, né? Como que surge, as origens, as transformações, as principais contribuições desse teatro, vida e obra do Shakespeare, né? São telas já vistas por nós. Quem não viu, basta assistir a primeira aula, que é quando a gente deu conta de todo esse material aqui, ok? E hoje nós vamos então para Macbeth. Comecemos. Eu vou começar pelos predecessores. Lembra que eu disse? Ah, Roberta assistiu a peça. Assistiu esse final de semana, né, Roberta? Estou aqui lendo os chats. Ah, Vera Fischer, que limpeza de Lady Macbeth. Depois a gente fala um pouco dessas Ladies Macbeths que nós temos aqui no Brasil, que povoam o nosso imaginário também. Eu digo assim, Lady Macbeth, porque não sei para vocês, mas para mim, e acho que quem está aqui e é da minha geração, a gente teve intérpretes tão fortes para Lady Macbeth, que a gente aqui costuma associar muito essa peça à Lady Macbeth, né? A esse protagonismo dessa mulher, dessa personagem feminina. Vamos falar bastante disso, né? Depois quero ouvir vocês. Então, as pessoas sempre me perguntam se por causa dessa peça do Shakespeare, como é que a gente pode ver o feminismo em Shakespeare, muitas aspas, né? Porque obviamente não existia feminismo do modo como a gente conhece em 1606, mas as pessoas costumam ler essa, porque como a gente já comentou nas outras aulas, o Shakespeare é tão contemporâneo, ele traz temas sempre tão atuais, por isso é uma obra canônica,
por isso é um clássico, porque continua fazendo sentido, continua nos tocando, continua mobilizando nossos afetos e conhecimentos depois de 500 anos, né? E ele traz aqui essa mulher poderosa, sábia, linda, né? Tentando fazer parte do esquema de poder. E isso acaba nos lembrando muito da condição feminina através desses 6 séculos e, inclusive, no contemporâneo. Então, é uma pergunta que sempre acaba surgindo nessa aula e a gente também, se vocês quiserem, pode e deve passar por isso, né, por essa questão. Mas então, como eu estava dizendo para vocês, o Shakespeare até recebe esse apelido de bardo, né, contador de história, procurando atingi-lo de uma forma negativa ou do que pretensamente poderia ser uma espécie de fragilidade da carreira do Shakespeare, que é o fato dele não ter, vamos dizer, enredos inéditos. Todas as suas peças estão baseadas em contos da tradição oral e ou em outras obras que circulavam no seu meio, né? O que é totalmente hoje e também na época, por outros motivos, visto com certa naturalidade, né? O que hoje nós chamaríamos de intertextualidade. E que na época era muito bem-vindo também, até mesmo uma imitação. Porém, já disse antes e digo agora, não é de imitação que estamos falando aqui. O que Shakespeare faz não é isso. Ele parte de tramas já conhecidas, já lidas, já interpretadas, mas com importantes alterações, atualizações, né, parodiando essas peças. São efeitos estéticos, recursos estéticos que estão muito vinculados com o nosso curso do semestre passado, onde nós vimos com bastante calma vários aspectos que envolvem a intertextualidade. Mas então vamos lá. Macbeth é a penúltima das 4 grandes peças do Shakespeare. Ela foi escrita durante o reinado do Jaime I, que foi coroado soberano da Escócia, Inglaterra e Irlanda, em 1603. A peça é de 1606. Mas é importante aqui a gente ter um pouco claro esse reinado do Jaime I, porque tem um atravessamento aqui importante com a corte, né? Então, tratando-se de uma investigação sobre a natureza do mal, e tendo como fonte 2 textos anteriores. Então, veja que estou dando para vocês um contexto de tempo e histórico, né, temporal e histórico, que é Jaime I, 1603, 1606, e o tema, assim, o grande tema da peça, o tema principal, o mal. E tem aí duas fontes principais. As crônicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda, do Rafael Holinshed, que nasceu em 1529, 1580, morreu em 1580, foi publicada em 1577 e serviram esse conjunto de crônicas organizadas, compiladas pelo Holinshed, serviram de base para muitas peças do Shakespeare, não só Macbeth, mas também Macbeth. E um outro livro que ele consulta e que tem esse enredo é Histórias e Crônicas da Escócia. E esse é organizado pelo John Bellenden, que nasce em 1573 e morre em 1587.
nessas narrativas que constam desses livros, desses 2 livros com compilação de textos da tradição escocesa, o Macbeth, protagonista, é inspirado em um personagem real e a linha geral da peça tem como base o reinado do Macbeth real descrito pelo Holinshed, mas para o episódio da morte de Duncan, Shakespeare aproveitou o relato do assassinato de um rei mais antigo, Dubh. Esse relato foi feito por Dunwald. Este último, segundo o Holinshed, foi como Macbeth a personagem encorajado por uma mulher ambiciosa. Né? Então, já na história, então, veja as camadas que temos. Nós temos uma camada aí, vamos dizer, do real, entre aspas, né? Vamos dizer, de um fato histórico. Temos a camada da narrativa que consta num livro de crônicas da Escócia, e aí nós chegamos em Shakespeare. Shakespeare vai trabalhar com essas 2 camadas anteriores para formatar a sua peça. E nas 3 camadas, inclusive nessa camada do real, a gente tem essa figura de uma rainha ambiciosa articulando a cena. Macbeth, a peça. Então, ela foi composta por volta de 1606. Por que essa data é importante para a gente? Para a gente pensar. Vocês já tiveram oportunidade de maratonar a última temporada disponível do The Crown? Quem está assistindo The Crown lá no Netflix? A história da família da realeza britânica. Estou vendo aqui. Sim, não. Bom, quem maratonou, viu agora nessa 5ª temporada, tem lá um momento em que eles estão celebrando o dia 5 de novembro. É um feriado, uma festa nacional, né, no reinado da Inglaterra, que comemora, celebra o 5 de novembro de 1606, esse ano aqui, da tragédia do Macbeth, que é em torno de um atentado, um complô, que o rei James sofreu, conhecido lá na Inglaterra como Dia do Traidor. Queriam matar o rei James, queriam tomar o poder, e para isso queriam matá-lo. E a ideia, o plano era explodir o parlamento, com o rei James dentro e todos os parlamentares. Né? Iam fazer, o atentado ia ser com explosivos, com dinamites. Colocaram muita dinamite embaixo, ali no subsolo, e iam detonar tudo. Mas o plano foi descoberto. E a população, e foi descoberto, não aconteceu, todo mundo sobreviveu, né? Os traidores foram pegos e queimados. Essa época aqui é essa época de queimar pessoas vivas na fogueira, né? Então, quem leu viu como é forte aqui a questão das bruxas. Então, é de fato um período em que a população inglesa, escocesa, irlandesa, Londrina, inclusive, né? Assim, bem pensando mesmo no centro, ali na capital, está às voltas com essa questão das bruxas, de queimar as mulheres acusadas de bruxaria em praça pública, em fogueiras. E a gente vai comentar em vários momentos aqui como o rei James I era uma pessoa que acreditava em feitiçaria, né? Pessoa que consultava feiticeiras, bruxas, e que estava ali envolto mesmo
numa realidade. Isso que a gente vê na peça, que algumas pessoas podem indevidamente colocar tudo numa sacola de fantasia ou de recursos imaginativos do Shakespeare para constituir a peça, mas não. Há ali muitos atravessamentos do real, tá? Então, o atentado foi descoberto, foi evitado um custo maior para o reino, mas a população ficou muito assustada com essa ameaça, ficou com muito medo desse tipo de atentado. Então, a peça de Shakespeare, Macbeth, seria uma espécie de consolo, seria uma garantia de que tudo vai ficar bem, de que tudo está sob controle no reino, né? Pois, pela natureza, uma mensagem que a gente tem aqui na peça, e aí eu já estou antecipando tudo, né? Já chegando aqui quase que numa conclusão de leitura. O que a gente tem na peça é essa ideia de que é a lei da natureza. Existe uma lei da natureza que é maior, que é mais poderosa, que é mais confiável do que a lei dos homens, a lei do papel. A lei da natureza é que o bem sempre vence o mal. E isso acalmava a população, né? De toda forma, há um rei aí que é assassinado na peça, né? Mas os filhos ficam. Então, o sistema está preservado na peça, né? Pode ser que um ou outro rei venha a falecer, mas o sistema permanece. Porque essa é a questão, né? Por isso que eu estou também citando lá o seriado. Uma questão, assim, uma discussão de que seria a monarquia viável para a Inglaterra, né? Já em 1606, é isso que está em discussão. E é nesse início, é nessa noite, na noite do traidor, que a Inglaterra começa, então, a fazer a passagem para esse sistema político que eles têm até hoje, onde nós temos a rainha, agora o rei, né? E um parlamento forte, né? Que governam juntos, mas sendo que o parlamento, apesar de dever a satisfação à rainha ou ao rei, o parlamento tem muita força. Até então, até o dia 4 de novembro de 1906, não era assim. A monarquia tinha poder pleno e absoluto, né? Então, com esse dia do traidor é que começa essa mudança, essa transformação do modo de administrar o poder na Inglaterra. E isso se estende até os dias de hoje, né? Há quem diga que o rei Charles será então o rei que vai, talvez, né, possivelmente, encaminhar para uma espécie de final da monarquia, não sei, né? Não cabe a nós aqui esse tipo de debate. Já iríamos muito para uma agenda muito mais histórica e política. Mas só estou tentando aqui dar um contexto dessa peça, da importância dessa peça no momento em que ela está sendo encenada pela primeira vez. É bonito pensar isso, não é? De como que o Shakespeare, ele é vivo para a gente. Nós lemos essa peça e nos identificamos de várias maneiras com esses personagens, com esses temas que estão sendo colocados aqui, mas eu acho interessante a gente saber o quão vivo eram esses temas no dia da primeira encenação, lá em 1606. A população toda estava pensando sobre isso, conversando sobre isso. E o Shakespeare vai lá, monta essa obra-prima, né? Embrincando tantos interesses e de modo a dizer para a população da Inglaterra: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vamos encontrar aqui um caminho de acordo, né? Então, seria Macbeth uma propaganda política? Vocês poderiam me perguntar isso, né? Desde que Shakespeare aparecia na folha de pagamento do rei James, teria rei James
encomendado Macbeth a Shakespeare? Interessante, né? De pensar sobre isso. Como é que seria essa conversa, né? Do rei James, como que o Shakespeare negociaria isso? E de toda forma, a gente pensar que se isso foi, como é que Shakespeare chega, né? Que talento, que genialidade de chegar numa peça dessa, com tantos atravessamentos financeiros, políticos, históricos, e ele conseguir todas essas camadas estéticas e poéticas, né? Bom, esse era um adendo que eu queria trazer para vocês. Na versão, antes da gente entrar aqui na peça, comentar com vocês que na versão das crônicas, né, o Macbeth que aparece lá nas crônicas, deixa eu subir aqui, para a gente pegar as referências novamente. Nessas duas crônicas, é o Macbeth muito simpático, muito mais simpático do que o Macbeth que nós temos aqui, né? Ah, olha, tem outras referências aqui também de filmes. Vocês estão acompanhando o chat, né? Isso é ótimo, as pessoas vão compartilhando aqui outras referências. Roman Polanski, Orson Welles. O Orson Welles interpretou o Macbeth. Se eu não me engano, tem uma imagem aqui dessa monstruosidade que foi o Orson Welles interpretando Macbeth. Mas então, não sei se vocês vão concordar comigo, depois eu quero ouvir vocês. O Macbeth, ele ganha a nossa simpatia, né? O Shakespeare lida, ele constrói o personagem de certa maneira em que ele ganha a nossa simpatia. E todo mal fica muito vinculado à Lady Macbeth, né? E já nas crônicas, o rei Macbeth é um personagem muito simpático, até muito mais simpático do que o Macbeth de Shakespeare. Nas versões das crônicas, o rei Duncan é descrito como um governante fraco e que violou as leis da sucessão escocesa ao não consultar os Thanes ou os lords antes de nomear seu filho, um mero rapaz chamado Malcolm, para governar. Macbeth e muitos outros lords ficam furiosos com essa ação. Nas crônicas do Holinshed, Banquo é mostrado como um personagem intrigante e ele é cúmplice no assassinato de Duncan por Macbeth. Em comparação com a versão de Shakespeare, onde Duncan é assassinado enquanto dorme, Duncan é morto em batalha e sua morte não é tão detalhada quanto o Shakespeare detalha para gente aqui, né? Já esse relato que aparece com o Joe Bellenden, nesse, a esposa de Macbeth, a Lady Macbeth, aparece muito cautelosa e, pasmem, até tímida. Era uma personagem tímida, mas tenaz, ardilosa, sendo sim influência direta nas ações que encorajavam o marido. Visão que ecoa e que é aprimorada por Shakespeare. Acho que só Shakespeare tira muito aqui, deu uma ideia de timidez, né? A nossa Lady Macbeth não é nada tímida. Enquanto Shakespeare opõe os Macbeths ao resto da aristocracia escocesa, Bellenden vê uma capacidade mais ampla e deixa claro que, por Macbeth ter oportunidades suficientes, seja apoiado por Banquo e outros seus colegas, acaba matando o rei Duncan. Ao isolar Macbeth
né, da aristocracia escocesa, Shakespeare o torna mais usurpador, mais antinatural, mais malvado. A visão dos escoceses sobre a sua própria política interna é menos clara e traz um toque daquilo que poderia ser chamado por nós de maquiavélico. Bellenden registra que a tal profecia das bruxas, que nós vamos ler já com calma, que eu acho lindíssimo, a profecia das bruxas prevê muitos dias de escárnio a Banquo e Macbeth. E é somente quando as primeiras partes se tornam realidade que Macbeth começa a pensar no trono. Então, tanto sobre psicologia e profecia, quanto sobre bruxaria, e se aproxima mais daquilo que se conhece entre Merlin e Rei Arthur do que relatado e publicado por James IV sobre a caça às bruxas no jornal The Demonology. Então, veja, essas narrativas de caça às bruxas e dos castigos, ela está, assim, muito trazida, né, presente aqui na nossa peça. Deixa eu contar para vocês, para ficar um pouco claro, antes de eu avançar aqui nesses comparativos entre as crônicas e a peça de Shakespeare. Como é que está dividido esse Macbeth de Shakespeare? Vamos dar esse relato aqui breve, especialmente para quem não leu. Então, Macbeth está dividido em 5 atos. E apresenta uma estrutura que vai dizer muito sobre o caráter específico da linguagem de Shakespeare na peça. Então, essa estrutura pode ser dividida em 5 partes, não necessariamente correspondendo a cada um dos atos. Entendem? Então, são 5 atos, são. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma ideia de 5 partes, que não necessariamente a parte 1 corresponde ao primeiro ato, ou que a parte 2 corresponde ao segundo ato. Então, como é que eu estou lendo aqui? Parte 1. Vai do encontro de Macbeth com as 3, entre aspas, irmãs estranhas, que são as bruxas, né? Que é ato 1, da cena 1 à cena 3, até o assassinato de Duncan, que ocorre no ato 2, entre cenas 2 e 4, incluindo a cena 2 e a cena 4. Então, 2, 3 e 4. Uma segunda parte contemplaria as maquinações para o assassinato de Banquo e seu filho Flance. Ato 3, cena 1. Inicia aí. E vai até a consequente morte do leal amigo de Macbeth e a fuga do seu filho. Ato 3, cena 3. Veja que essa parte 2 ela é curta, né? Parte 3. Reuniria toda a cena do banquete no palácio de Macbeth para comemorar a sua coroação como rei e a aparição do fantasma de Banquo. Olha, de novo, o Shakespeare usando o recurso do fantasma, né? Aqui, de novo, teremos também o quê? A loucura, né? O modo como uma certa, diríamos modernamente, histeria, uma suposta histeria vai tomar conta de Lady Macbeth. Depois a gente volta nisso. Mas essa parte 3 reuniria, então, toda a cena do banquete do Palácio de Macbeth para comemorar a sua coroação como rei e a aparição do fantasma do banco, ato 3, cena 4. Bom, parte 4 engloba o segundo encontro do Macbeth com as bruxas, ato 4, cena 1,
e a arquitetura do plano para a recuperação dos reinos pelos herdeiros do rei Duncan. E a parte 5 contempla a famosa cena de sonambulismo de Lady Macbeth, lindíssima, né? Quantas mulheres maravilhosas aqui encenando esse sonambulismo e ocupando nossas memórias teatrais assim de forma incontornável e definitiva. E sua morte no ato 5, cena 1, e a morte de Macbeth, ato 5, cena 10. Então, eu dividiria assim a peça. Essa imagem que nós temos aqui é Macbeth prestes a assassinar o rei Duncan, é de um artista desconhecido e é datado de 1858. Vou trazendo aqui várias imagens, um pouco para a gente documentar e ter a medida do quanto essas cenas, esses personagens ocupam as nossas memórias artísticas e estéticas. Olha essa cena aqui do Teodoro Chassériau, Macbeth e as Três Bruxas, é um quadro de 1855. As Três Estranhas Irmãs, né? Essa com metade do corpo sem estar coberto, né? Olha o gesto das mãos, né? O poder que a magia tem com as mãos, né? O assombro dos cavaleiros, né? Do Macbeth, tentando se proteger, um assombro, inclusive, dos animais, né? Toda a manifestação da natureza que elas fazem aqui acontecer, né? Acho muito bonita essa imagem. Aqui já seria a Lady Macbeth sonâmbula, do Fuseli. E embaixo, a Lady Macbeth observando o rei Duncan dormir, de 1850, do George Cattermole. Essa do Fuso, 1784. Né? Aqui a Lady Macbeth com um ímpeto de heroína, quase, né? Olha o assombro dos outros personagens diante dela. Olha a postura aqui. Muito poder, né? A Lady Macbeth sempre representada com muito poder. Eu vou parar nessa imagem aqui, Macbeth e Banco, John Gilbert, 1867, e o Fantasma de Banco, do Theodore, também do Theodore Chassériau, 1855. Eu vou parar aqui e continuar deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo. Estamos conectados aqui pelo chat. Estou tentando acompanhar aqui. Bom, estava dizendo para vocês. Essa tradição teatral fez de Macbeth a mais desventurada das peças de Shakespeare, especialmente para os que nelas atuam. O próprio Macbeth pode ser visto como o mais desaventurado dos protagonistas shakespearianos, precisamente por ser o mais imaginoso. O Macbeth aqui tem muita gente do teatro, né? A gente estava conversando com muita gente. Enfim, alguns dos professores, algumas das professoras aqui têm formação teatral, vêm do teatro, eles podem aqui colaborar comigo, que tem uma certa tem vamos dizer, um folclore em torno das montagens de Macbeth. Parece que as bruxas aparecem, né? Ainda hoje, nos teatros, tem sempre um grande azar envolvido. Os atores que ficam
para interpretar Macbeth, sofrem acidentes. Há um mistério envolvendo essas montagens. Não sei se alguém tem alguma anedota aí, que tenha vivenciado alguma anedota nas montagens aqui brasileiras, mas o Macbeth, ele apresenta não só uma extensão, a peça Macbeth, ela é menor, né, em extensão, se comparada com as outras peças de Shakespeare, mas também alguns problemas. Na verdade, o último ato aparecem alguns versos que a crítica do Shakespeare considera que são versos simplórios, se compararmos com o resto da peça. E outras obras da mesma época, enquanto a própria ação é levada por ela tem uma conclusão precipitada. Sentiram isso? Parece que, ou agora quando vocês leram, ou quando vocês foram ver alguma montagem, que parece que o Shakespeare quer acabar com a peça. Isso pode nos levar a pensar novamente sobre a questão da peça encomendada. Parece que em algum momento o Shakespeare quer, quero dar um ponto final nisso aqui e partir para a próxima. E ele vai perdendo um pouco a força nos versos e a conclusão fica um pouco desajeitada. Isso é uma leitura muito frequente dos críticos de Shakespeare, tanto à época quanto agora. Além disso, há evidências de que Shakespeare, para concluir a peça, tenha recebido uma colaboração de um outro dramaturgo da época, conhecido como Thomas Middleton, que teria sido, segundo muitos estudiosos, o responsável pelo quinto ato e os seus problemas. Veja bem, né? Então, Shakespeare teria, por N motivos que não sabemos especificar quais, escrito a peça até o quarto ato e deixou esse quinto ato para esse colaborador. Por isso, vamos dizer, um desnível de qualidade que o quinto ato tem. Por outro lado, a tragédia apresenta uma espantosa unidade de enredo, personagens, tempo e lugar, que são costurados com mais perícia do que em qualquer outra peça de Shakespeare. Nela, a gente vê conjugado uma série de elementos de ordem física e psicológica para retratar a ruína do seu herói trágico, que, para atender à ambição que se instaura por meio de uma profecia, comete diversos crimes para assumir o trono da Escócia e é atormentado pela culpa até a sua morte. Na peça, o que é importante a gente acompanhar é essa terrível trajetória de um homem cheio de qualidades, bom súdito, melhor general, que a certa altura é dominado pela ambição, dominado no nível doentio. O que importa para Shakespeare é o processo pelo qual Macbeth passa até poder reavaliar seus atos com maior sabedoria e seu ponto de crise com a sua crítica, né, que é o primeiro assassinato. Muito bem. Desde a primeira sugestão de um plano contra a vida de Duncan até o seu assassinato, a peça tem lugar em um mundo de dúvidas e também de decisão. Há dúvida e os personagens são impelidos a tomar uma decisão, a tomar partido, um rumo. E é a partir do assassinato de Duncan que Macbeth envereda pelo caminho que a distingue de todas as outras tragédias de Shakespeare. Qual é esse caminho que distingue? As consequências do crime para a experiência da vida do criminoso. Bonito isso. Quero chamar a atenção de vocês para isso, porque depois a gente vai ver isso muito presente em Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Isso é muito, atravessa muito Dostoiévski. Mas o Shakespeare
já vai aqui fazer uma linda leitura desse momento. A ambição que leva ao crime, o crime é cometido, mas a peça vai priorizar, assim como o romance do Dostoiévski, as consequências do crime para a experiência de vida do criminoso. O que mais claramente configura a natureza do mal em Macbeth são as inúmeras transgressões à lei natural, todas elas favoráveis à morte e não à vida. E se a questão fundamental da peça é a investigação de como o mal se opera na personagem central da obra, Macbeth, isso exige que determinada forma seja imposta à estrutura dramática da obra. A maneira pela qual o autor arma a trajetória de seu protagonista, essa investigação do processo de desintegração do criminoso como consequência direta do seu crime, é o cerne do significado de Macbeth. A personagem nem bem se dá conta de uma ambição, uma aspiração ou um desejo, e já é capaz de ver a si mesmo cometendo crime que equivocadamente satisfaz a referida ambição. Macbeth nos aterroriza muito, porque nossa imaginação tem um lado assustador. Nos fazendo parecer assassinos, ladrões, usurpadores, estupradores. O que eu quero dizer aqui? Shakespeare usa toda a sua potência de escrita, sua genialidade criadora, para nos colocar no lugar de Macbeth, para nos fazer sentir, nos questionar sobre a ambição, o mal, o descontrole diante da ambição e as consequências disso, né? Como que se ele pegasse na mão da plateia, da sua plateia ali de 1606, e dissesse: e se fosse com você? Como você agiria? É muito. Olha, aqui já Macbeth e as bruxas, uma reprodução de Vestal. Adoro essa aqui, do Fuseli, essa representação das três bruxas. Veja de novo as mãos, né? Como a importante, na magia, muito importante é a palavra e as mãos. Isso a gente vai ter. Aí eu vou parar também a apresentação aqui nessa questão nessa imagem. Não, eu vou parar, não, eu vou mostrar todas as imagens, aí eu paro de compartilhar essa tela para a gente falar um pouco dos versos e aí da tradução, e aí a gente vai para a peça em si, ok? Então, aqui nessa imagem, nós temos os atores Ken Wayne, John MacArthur e Edward Atienza, como as três bruxas de Macbeth, 1956, direção de Gian Good. Olha que bruxas maravilhosa, teatro alemão. Essa Lady Macbeth tá aqui interpretada pela Ellen Terry, uma versão britânica de Macbeth que foi para os palcos em 1888. E aqui eu separei um trecho do Harold Bloom para nos ajudar. Abre aspas. Aquele que imagina que o teatro de Shakespeare produziu efeito moral e que a visão de Macbeth afasta irresistivelmente dos perigos da ambição, engana-se. Engana-se ainda se pensa que o próprio Shakespeare sentiu como ele. Quem possui verdadeiramente uma ambição furiosa, contempla aí.
voluptuosamente a sua imagem. E quando o herói aparece, vítima de sua paixão, isso contribui, primeiramente, o mais condimentado ingrediente na bebida ardente dessa volúpia. Sentiu o poeta de outra maneira? Com que altivez real, sem nada de libertino, o ambicioso percorre a sua carreira, uma vez realizado o seu audacioso crime. E só então que ele exerce a sua atração demoníaca e impele as naturezas semelhantes a imitá-lo. Demoníaco quer dizer aqui com desprezo de interesse e da vida em benefício de uma ideia e de um instinto. Fecha aspas. Que é uma tentativa do Bloom de caracterizar o que estava movendo a escrita do Shakespeare. Não só representação de um contexto, de uma cena, mas o como ele consegue fazer a sua plateia pensar sobre, né? Uma espécie quase que de filosofia. E ele continua. As bruxas, as musas de Macbeth, passam a responder pela vontade do protagonista. Logo, não podemos concebê-las aparecendo a Lago ou a Edmund. Ambos ambos dotados de grande vontade própria. Estes não são vazios. Macbeth o é. O que se sucede com Macbeth é inevitável. A despeito de toda sua culpa, e peça alguma de Shakespeare segue uma cadência tão acelerada. Nem mesmo as farsas escritas em início de carreira. Talvez tal ritmo incremente o horror da peça. A mente parece incapaz ante o universo da morte. Cosmo digno de fantasmagoria de Macbeth e das bruxas. Acho interessantíssima essa observação do Bloom de como é veloz. Parece um thriller, né? Quem leu pode me dizer se sentiu isso também. Isso aqui é 1606, né? Ninguém está nem imaginando ainda a possibilidade do cinema, mas a gente vê como um thriller, tudo acontece muito rápido em cena. Aqui mais uma imagem, agora de cinema mudo. Macbeth, na versão cinema mudo, 1916. Olha o Orson Welles aqui. Os atores Orson Welles e Jeanette Nolan como Macbeth, Lady Macbeth, no longa-metragem Macbeth, de 1948. Uma adaptação dramática, feita pelo próprio, produzida, né, dirigida pelo Orson Welles. Tá lindíssimo aqui, né? Aqui, Akira Kurosawa dirigindo Trono Manchado de Sangue, uma adaptação cinematográfica para Macbeth, 1957. Lindíssimo esse filme. Teatro No, encenando Macbeth. Aqui, não sei quem teve a oportunidade de assistir, inesquecível, esse casal de Macbeth. Daniel Dantas e Renata Sorrah. 2010. Foi dirigida pelo Aderbal Freire Filho, pelo João Dantas. A lindíssima Renata aqui como Macbeth. Minha adaptação preferida, adaptação de 2012 do Gabriel Vilela, Marcelo Anthony, Cláudio Fontana como Macbeth e Lady Macbeth, respectivamente, né? Que foi no Teatro Vivo. Olha como eles estão. Lindos também. Aqui Ana Paula Arósio, né? No longa-metragem A Floresta que se Move, 2015, também uma adaptação de Macbeth, dirigida pelo Vinícius Coimbra.
co-estrelada pelo Gabriel Braga Nunes, Ana Paula aqui de Leite, Macbeth. Também gosto muito da Julia Gunn, Thiago Lacerda, também o projeto Repositório Shakespeare, ficou em cartaz entre 16 e 17, peças Macbeth e Medida por Medida. Eles também estão aqui, lindos. Macbeth, A Linha Vermelha, uma adaptação agora de 2019, não sei quem pôde presenciar isso, Teatro de Neura, lá em Suzano, dirigida pelo Fernandes Júnior. Muitos atores e atrizes negras e negras, lindíssimo essa montagem. Aqui é a referência bibliográfica aqui que eu usei para organizar essas telas aqui, essas observações que por hora apresentei para vocês. Essa seria a primeira parte do nosso encontro de hoje. Eu paro por um momento a apresentação e abro um pouco para comentários, perguntas, né? A gente fez aqui uma primeira entrada na peça com dados históricos, principais nuances aí da peça. Alguém gostaria de complementar? Quem viu as montagens, gostaria de fazer algum tipo de relato? Abro aqui para a participação de vocês, rumo à segunda parte da aula. Professora, só fazer um comentário. Por favor. Eu não tenho não sou aprofundada, né, no tema, então estou aqui para sorver mesmo o que está sendo colocado, porque eu não tenho um conhecimento profundo. A gente conhece, eu comentei na primeira aula, que a gente, né, para mim está sendo um desbravio conhecer tudo isso, e realmente está sendo maravilhoso. Então, tudo que a senhora tem falado, tudo que a gente tem aprendido, para mim é ampliando os horizontes, aumentando o conhecimento. Então, assim, infelizmente, Shakespeare é aquilo, é muito conhecido e ao mesmo tempo não é tão aprofundado, por talvez acabar sendo popularizado de alguma forma. Então, para mim, eu estou aqui mesmo para sorver o que vocês fazem, o que vocês falam, o que os colegas acrescentam, porque eu acho que um dos intuitos também é esse, né? A gente está aqui para adquirir maior conhecimento. Então, queria parabenizar, em primeiro lugar, né, por todo esse conhecimento, e estar aqui para poder ouvir os colegas, para poder saber um pouco mais ainda do que a gente tem sabido até agora. Obrigada. Obrigada, Andréia. Ai, como é linda a sua voz, né? Obrigada. Muito obrigada. O pessoal brinca, inclusive tem um colega aqui na sala e eu não sabia que ele estava, e ele me mandou uma mensagem, falou, que saudades dessa voz. Eu falei, não acredito que no meio de tantas vozes você consiga reconhecer a minha. Ele falou, sua voz é inconfundível. Muito lindo, muito característica. Obrigada, Andréia, Eu que agradeço, viu, por tudo. Muito obrigada. por suas pontuações aqui. Eu Sim, eu fico muito concordo grata. com você. Shakespeare é muito comentado, né? Parece assim que todo mundo leu, todo mundo conhece, mas não, né? Foi raro os momentos em que a gente teve a oportunidade de parar para ler Shakespeare. Vocês estão tendo essa oportunidade agora. Acho que antes de tudo, isso aqui é uma oportunidade para ler Shakespeare, né? Então, assim, não li, não estou entendendo nada que a professora Beth está falando. Poxa, parece que era legal, eu não li. Não, não é sobre a gente ficar se mortificando pelo que não fez. Não é sobre isso. É sobre criar oportunidade para ler, né? A peça é curta. Agora, vocês estão recebendo essas informações, a leitura vai fluir ainda mais, e a leitura flui mesmo. Procurem essa tradução da Eliodora, que ela flui ainda mais, a gente vai falar um pouco disso agora. E divirtam-se. Divirtam-se porque é uma peça que faz pensar sobre o mal, sobre o poder, sobre as mulheres, sobre as relações de justiça,
mas também é uma peça de muito potencial de entretenimento. Então, divirtam-se também lendo Shakespeare. Mas eu vejo como essa é uma grande oportunidade de lermos Shakespeare. E aí, para um segundo momento, mediarmos, não é? Para as nossas jovens leitores, para os nossos jovens leitores de informação, a leitura dessa peça, que pode ser bastante atrativa para leitores, especialmente leitores resistentes. E todo esse sangue, toda essa violência, toda essa intriga é muito atraente para os jovens leitores, né? Muito condiz muito com uma certa realidade imaginária que paira entre os nossos leitores. Mais alguém gostaria de comentar algo? Eu gostaria de falar, posso, professora? Por favor. Então, eu acho assim que uma palavra-chave dessa peça, acho que é a ambição, né? Eu acho que assim, mais do que violência, maldade, acho que a chave é a ambição. Porque quando as bruxas falam, você vai ser rei, você vai ser o todo-poderoso, desperta nele, né, o bichinho da ambição, porque se elas não tivessem falado, ele talvez ficaria lá de boa, ele até poderia ser rei, até poderia ser o lorde, o bambambam, por vias legítimas, né? Mas quando você começa a se achar o cara, não, eu sou o cara realmente, aí ele fala para a mulher dá pilha para ele, né? E junta a fome com a vontade de comer, aí ninguém segura. E eu acho interessante a questão do casal aí, né? Que é muito forte, como um potencializa o outro nisso, né? A despeito da ambição desmedida. Mas, assim, isso foi falado já, né? Só estou reforçando a ideia. Mas o que eu queria comentar é um pouco do pano de fundo histórico do Shakespeare, que a senhora falou bastante, que a gente tem que contextualizar que ele viveu muito na época do Jaime I, do James, mas também na era da Elizabeth. E aí tem uma ruptura histórica que a Elizabeth era da dinastia Tudor, e eu recomendo para quem puder assistir os Tudors, né, que mostra o pai dela, o Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica, isso vai criar uma consciência, uma crise seríssima de consciência religiosa na Inglaterra, porque até 1530 a Inglaterra era católica. E o pai dela, o Henrique VIII, ele desapropria a igreja, ele confisca os mosteiros, expulsa o papa, os padres e vira a igreja anglicana, que o rei é o chefe. Daí vem a crítica do rei, a figura do rei. O rei tem que ser bom, o rei é o chefe da igreja, ele é o ungido por Deus. Tem uma frase que ele fala, eu matei o ungido. Isso é uma coisa, uma transgressão absurda. Se você pensar na tradição medieval, né, dos reis, que os reis eram atribuídos poder de cura, eram santos, o rei da França, São Luís. Então, isso é uma blasfêmia tão grande, se a gente pensar na época. Hoje não, né? Hoje a gente não tem mais respeito por nada, então que se dane, né? Mas naquela época, então, eu acho que qual que é a estratégia do Jaime? O Jaime, ele é uma outra dinastia, o Stuart, porque a Elizabeth não teve filhos. Ele vai tentar reabilitar a figura do rei mostrando o negativo, que é a maldade. E aí ele é o bom, ele é o rei bom. O Jaime, ele vai traduzir a Bíblia, que é a Bíblia King James, de 1611, que dizem que o Shakespeare participou da tradução, né? Não sei se é verdade, eu ia perguntar se a senhora sabe disso. E aí é uma nova era. A era da Elizabeth já é a era de ouro, que vai romper com essa coisa do Tudor, do Henrique VIII, que mandava matar as mulheres, que era um banho de sangue até a Idade Média. Agora não, é a Idade de Ouro, Renascimento. Eu vejo nessa chave de leitura, e eu acho que o Mercador de Veneza vai trazer isso, que é, não sei, né, se eu estou falando muita coisa assim, mas eu acho que é a época da religião, não tanto das bruxas, que é medieval. As bruxas é uma alegoria
das perseguições, das guerras dos calvinistas, puritanos, católicos, anglicanos, que é terrível, né? A Inquisição da Espanha. Assim, não sei se eu fugi muito assim do tema, mas acho que o Shakespeare, ele é um historiador, ele é muito importante para a história, né? Perfeito, Fernanda, perfeito. Não falou nem a mais nem a menos, falou o justo. Muito bem dito. Muito agradeço todas essas lembranças. Sim, você está corretíssima. Isso do Shakespeare não era nem, me parece, nem uma ideia, um projeto de fazer história no sentido do arquivo, mas o de fazer história no sentido político, de intervir, né? Ele está ali muito consciente de todas essas questões que você está colocando e muitas outras ainda, e ele sabe que a peça vai ideologicamente interferir em como as pessoas se relacionam ou vão se relacionar com a monarquia, as opções que a monarquia faz. E aí é muito interessante a gente pensar que, veja, e não, como artista, ele não faz uma catequese pró-monarquia. Há ambiguidade. Ele faz o seu espectador, o seu leitor, pensar sobre. Então, em vários momentos, tem aí pensamentos sublineares, né? Que podem levar a um lugar ou a outro. Isso que é interessante da gente perceber. Então, porque eu acho empobrecedor se a gente pensar apenas que ele estava na folha de pagamento do James I e que Macbeth poderia aí estar sendo então vinculada a essa ideia de proteção da coroa, né, contra os traidores. Mas ele traz junto uma discussão intensa e muito relevante, provocadora sobre isso que você bem disse, ambição. Até onde, né? Qual o limite, né? Até onde a humanidade, ou o homem, a mulher, podem ir ou não em busca dessas disputas, né? Tudo bem, Fernanda. Fique sempre à vontade para colaborar, não só a Fernanda, como todos Obrigada. vocês. E vejam, né, Fernanda, vejam todos, o potencial de tema transversal que Shakespeare tem, né? Que interessante, dá para pensar assim, projetos semestrais de mediação. Uma aula só, uma semana não dá conta, né? Tem que ser o mês, o semestre Shakespeare, o ano Shakespeare, porque entra a história. Olha aqui no chat quantas referências estão aparecendo de cinema, de televisão, de outras literaturas, né? Eu estou trazendo para vocês alguma coisa de artes plásticas, né? Então pode entrar política, todas essas séries aí, a gente pode até aqui se comprometer a trazer, não é, outras indicações de séries, que é uma linguagem tão próxima de nós, dos nossos alunos, não é? E eu acho eu vejo vocês, acho que concordam comigo, podem falar mais sobre isso, até com muito mais propriedade do que eu, o como os nossos alunos, como o jovem leitor, fica atiçado, fica com vontade de ler a literatura clássica quando ele vê como ela ecoa nessas séries, nesses filmes, não é? Então, acho que faz todo sentido. Deixa eu recuperar aqui um fio da meada, que eu fico preocupada se está fazendo sentido para todo mundo. Como é que foi esse assassinato, né? Então, Macbeth, ele mata o rei, a Lady Macbeth suja
os guardas com o sangue, né? Macbeth mata os guardas. Os filhos do rei percebem a situação e fogem. E ficam com a culpa, justamente porque fogem. Então, olha, tem uma coisa ardilosa aí, né? Eles têm tanto a energia da ação, né, de matar com as próprias mãos, como eles têm a frieza do ardil. O Macbeth se transforma rei. Macbeth manda matar Banquo e seu filho. O filho foge e fica com a culpa de matar o pai. De novo, eles repetem a mesma estratégia, né? O filho foge e fica com a culpa de matar o pai. As bruxas manipulam e fazem Macbeth querer matar Macduff e seus filhos, e ele é morto pelo Macduff e o trono volta para quem é de direito, né? Então há toda uma trajetória aí de ardil e sangue, mas o trono volta. O trono volta para quem é de direito. Pode falar, Rosemary. Sobre a questão de Lady Macbeth, eu só queria, de repente, fazer um comentário. Não sei se já tem alguma crítica por esse caminho, de que ela parece mais arrependida, a loucura ali parece alguma coisa meio humana nela, alguma coisa que ela não conseguiu. Ela não conseguiu conviver bem com aquela ambição toda, e Macbeth foi firme até o final, assim, ele manteve, e ela, mesmo sendo vilã, e mesmo tendo instigado, essa loucura, eu não sei se é uma loucura, se é um remorso, enfim, eu queria que, se você puder, poder explorar mais, porque Lady Macbeth realmente ela é um personagem intrigante e fundamental assim na trama. Olha, Rosemary, é Rosemary, né? Ou você pegou aí um cerne importante para a crítica, para as pessoas que estudam, né, a peça. E aí eu não sei se você vai concordar. O Bloom, o Harold Bloom, por exemplo, fala disso. Parece que não tem muita verossimilhança nessa desistência da Lady Macbeth. Ela tá tão interessada, né? Ela tá tão... No começo, até a Fernanda falou isso. Quando pegou a fala, a Fernanda discorreu sobre isso. Ela incentiva, né? Parece que ela é, assim, a ferramenta que faz mover a ambição do Macbeth, que parece que até que tá ali no início, parece até que ele tá meio que, ok, só vamos. E ela fala, não, você precisa, né? Ela põe o veneno, digamos. E, de repente, ela retrocede. Então, por exemplo, a Laura de Bloom fala isso, né? Que isso seria um dos, vamos dizer, entre aspas, problemas da peça. Que há carece aí de verossimilhança. Essa desistência da Lady Macbeth. Não, você vai dizer, não, mas esse é humano. O humano é assim, a gente muda de ideia. A gente é assim mesmo. A gente quer uma coisa, quando vê que tá dando errado, quero mais, vamos mudar. Tudo bem, poderia até ser isso, mas o Shakespeare ou quem trabalhou com ele, deveria, se é que nós pobres mortais podíamos ou podemos fazer uma crítica dessa, deveria organizar melhor, construir melhor essa desistência. Parece que ela desiste do nada, né? A gente vira a página e pronto, aquela Lady Macbeth monstruosa não está mais lá. Não sei se é um pouco isso que você estava falando, não é? Sim, mas tem essa questão desse apressamento que eu não notei quando li, mas você falando agora me parece muito real mesmo esse apressamento. E é intrigante essa relação, porque assim, no primeiro momento ele diz assim,
eu vou lhe dar uma vida de rainha, porque você será rainha. Quando ele dá a notícia a ela também, ele não diz só que ele será o rei, ele diz que ela será a rainha, e isso atiça nela aquela ambição. Quando vem a notícia da morte, é como se nada tivesse acontecido, sabe? Não tem importância nenhuma. Mas como não tem importância? Se o lugar onde ele está veio da articulação dela, veio até da finalização dela, porque ela articulou, ele não conseguiu executar. Então ele parecia muito arrependido ali no começo. Ela, não, daqui que eu vou lá e eu finalizo. E depois daquilo, o remorso parece que é muito mais nela, que ela era muito mais vilã do que ele. É muito intrigante isso. Assim, enfim, eu não estou colaborando nada com a aula, mas Tá colaborando eu só muito. Tá estou colaborando, colocando assim, é um como monte se de fosse em pilha. X, né, Rose? É como se fosse em X. Algo que era do Macbeth e que a Lady Macbeth chega colocando uma outra astúcia e depois troca, né? Parece que ela fica no lugar dele. Então, a crítica costuma ver isso aí como uma falta de verossemelhança. E isso que você falou também é muito importante. Ela se mata, né? Morre, se mata, enfim, dá a entender um suicídio aí, na loucura, né? E ele não é uma hecatombe na vida dele. Esse casal é conhecido como o casal que mais se ama, o casal mais feliz da obra de Shakespeare, né? Dizem. Dá muito mais que Romeu e Julieta. Eles têm uma sintonia, né? Eles têm um time, eles são um time, né? E uma admiração um pelo outro. Assim, quem já foi em montagens de Macbeth sabe, né? Como os diretores são se esmeram na configuração de um casal muito ligado psicologicamente, espiritualmente, sexualmente, né? Eles têm uma sintonia de corpo, inclusive, né? Geralmente são atores bonitos que se complementam ali numa loucura mesmo, né? Numa loucura de paixão. E aí, quando ela morre, a gente não vê, né, um enlutamento do rei. A gente achei muito interessante você observar isso. Observou Isso não muito bem. faz ele ser menos genial, isso não, nossa, não tira crédito nenhum de nada, mas é um jogo do vilão ali, entendeu? Quem é mais Sim, Rose. vilão? Uma disputa Obrigada. pela vilania. Obrigada. Rosimério, posso falar de novo? Pode. Rosimério, eu acho assim, essa cena, que eu estou com uma publicação aqui do Shakespeare, do site que eu mandei no chat, que é o ato 5, cena 5. Essa é uma cena da morte, quando Macbeth fica sabendo da morte da mulher, é uma cena, assim, que você lembrou, que é, assim, clássica do teatro. É uma cena tipo Romeu e Julieta, a Julieta no balcão, Romeu, porque é do Romeu. Porque é uma cena que realmente ele não fica desesperado arrancando os cabelos, mas acabou ele morreu ali também, entendeu? Por isso que você teve essa impressão, porque ele fala assim, o que é a vida? A vida não é nada. A vida é um bobo da corte que fica fazendo palhaçadas. Ele fala um monte de coisa, que eu tô aqui, a versão tá em inglês, tá? Estava procurando aqui no PDF a versão em português, mas até tem uma frase que ele fala, que a vida, ó, it's a story told by a fool, full of sound and fury, but meanings nothing. Traduzindo, a vida é uma história contada por um tolo, por um bobo da corte, cheia de som e de fúria, mas que não significa nada. Essa é a conclusão que ele chega. Por quê? Porque morreu a amada dele. Então, ele, sem ela, ele não é nada. E, você entendeu? Então, não é que ele fica descabelado, ele fica deprimido. E aí, depois disso, é barranco abaixo, acaba. Ele é derrotado, porque é ato 5 e cena 5. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, entendeu?
que você achou que ele não teve uma reação, né? Mas ele teve, porque é uma cena muito, muito marcante, quando ele é o monólogo dele falando: nossa, agora ela morreu, minha vida não tem mais sentido nenhum. Não Muito sei, bem. eu vejo assim. Tá certo, Fernanda, mas essa leitura que a Rosemary fez é feita por vários críticos, inclusive pelo Harold Bloom, sim, de que não tem uma proporção entre a paixão, a cumplicidade e depois o luto. Mas ótimo, muito bom essa sua observação também, são leituras. Tem um trecho que ele fala assim, ela morreu, mas ela morreria em qualquer tempo, em qualquer... Sabe, eu tô aqui no meu plano, eu tô aqui na minha vingança. Isso, E, é frequente assim, essa apressado, leitura, apressado. Rosemary, é apressado, mas também acho que do ponto de vista metafórico, né, de que marcando uma decadência do Macbeth, sim, acho que a Fernanda também, acho que a leitura da Fernanda também procede. Eu queria colocar só uma terceira questão aí, de que talvez isso é uma leitura que a crítica feminista faz da peça, que seria uma explicação, né, para essa perda de força da Lady Macbeth, chegando mesmo a essa necessidade que o Shakespeare sentiu de matá-la, de fazê-la desaparecer da peça, porque convenhamos, para que ela morre, né? Qual que é a função dela morrer ali? Parece que é mesmo o desaparecer com Lady Macbeth. Por quê? Porque ela teria ficado forte demais. Ela fica desproporcionalmente forte para uma mulher, né? Então, isso causa um incômodo no poder, um poder monárquico, de patriarcado, né? Do homem aparecer ali com menos força, né? Ela, da primeira metade da peça, né? No início da peça até quando ela enlouquece, né? Que é o recurso clássico do masculino quando quer enfraquecer a imagem da mulher, dizer que ela tá louca, né? A mulher não tem ambição, é louca, né? Então, de ir muita ambição, muito poder para uma mulher, de forma que ele foi ficando meio patético, assim, meio manipulado, um mero manipulado. E aí, então, vem o desaparecimento, né? O Harold Bloom fala, é um desaparecimento da Lady Macbeth, porque não tá nada, não tem uma justificativa ali de enredo, para aí a crítica feminista vai fazer a mesma relação com a Ofélia, né? Quer dizer, de novo o recurso da mulher enlouquecer e morrer. E pronto, e segue a peça, né? Então, quase que como um recurso fácil, simples, simplório, de tirar o feminino da jogada, tirar uma complexidade que o feminino coloca e que talvez não ficasse difícil de lidar com isso em cena, em 1606. Né? Professora, eu Oi? posso tirar uma dúvida? Claro. Então, no final, eu achei que ele atribui a desgraça dele ao fato dele ter confiado nas profecias, nas bruxas, né? E aí depois, quando a colega coloca dessa questão que estava havendo um rompimento com a Igreja Católica, tal, isso tem alguma coisa a ver ou não? Não, é aquilo que a Fernanda falou, né? Aquilo que a Fernanda estava explicando sobre as questões da liderança do monarca, do também ser uma liderança religiosa, uma espécie de papa da Igreja Anglicana, de alguns reis terem sido declarados santos, né? Do James ser um patrono, idealizador de uma tradução renovadora da Bíblia. Então tem tudo a ver essas questões
da religião. Eu acho que você está perguntando especificamente com a questão das bruxas, né? Então, o Shakespeare, ele também faz essa mediação para esse mundo moderno. Lembra que a gente falou na primeira aula, né? Renascença, esse renascimento, esse período, é esse período que está saindo, deixando esse mundo medieval para entrar, o mundo ocidental entrar num projeto renascentista, mais modernizado, um mundo mais perto desse mundo que a gente conhece agora, né? Que daí para trás é um mundo muito diferente do mundo que a gente vive. Então, é uma espécie de modernizador, né? Uma virada aí de página da humanidade. Nessa virada de página, um elemento que fica para trás é esse elemento das bruxas, das feitiçarias, do pensamento mágico, né? O Agamben, no livro dele sobre a história da infância, na verdade, a infância da história, né? Sempre estou com ele por perto de mim. Isso. Infância e História, George Agamben. Minha mini Bíblia, então estou com ele sempre por perto aqui. Infância da História. No primeiro capítulo, o Agamben traça um roteiro, um panorama muito interessante de como esse pensamento mágico vai deixando de ser central na sociedade ocidental para ficar à margem, à margem, à margem, até desaparecer, né? Então, hoje a gente não diz, eu vou ali consultar meu oráculo para ver se eu vou, não vou fazer tal coisa. Mas esse era o modo como as pessoas se organizavam normalmente. Então, o Macbeth consultar as bruxas, né, acreditar no que elas falam, é algo bastante verossímil ainda para aquele momento, sim. Não sei se foi isso que você chamou para conversa, mas é o que me toca agora de contemplar aqui. Acho que foi, desculpa, foi assim, eu acho que é uma forma também dele se eximir das responsabilidades dele, né? Porque o tempo todo, Lady Macbeth falava que ele era o fraco, era por isso que ela agia também. Então, ela sabia que no momento, ele não iria ter coragem, né? Então, acho que no final, mais uma vez, eu senti isso, que ele não foi... que ele não quis assumir para si essa responsabilidade e jogou na conta, né, das três irmãs, né, dessa crendice da magia e etc. Foi isso. Bem, nosso tempo hoje passou assim muito rápido. A gente nem leu trechos da peça. Eu queria comentar algo com vocês sobre a tradução. Não queria deixar isso passar. Posso fazer isso agora? E, se for o caso, a gente volta numa leitura da peça no próximo encontro, antes de entrar no nosso. Deixa eu achar minhas anotações. Aqui a gente já parte dessa questão. Mais alguém quer colaborar conosco aí, né?
Muito bem. Bom, ah, eu estou aqui elaborando aqui alguns cortes para a gente aproveitar bem o nosso tempo, por isso que eu estou com essas lacunas aqui, mas já vou. Sobre a tradução. Macbeth recebeu 13 traduções aqui no Brasil, é a segunda mais traduzida. O Hamlet recebeu 15 traduções. Então, em Macbeth, 13. Então, veja como é uma peça que tem despertado interesse mesmo, né? Vocês perceberam que é uma peça que ela é híbrida. Ela tem trechos em prosa e tem trechos em verso branco e verso rimado, né? Tem versos que não rimam e versos que rimam. E prosa, uma forma usada no original inglês e que a tradução mantém, né? E esse verso rimado que o Shakespeare usa é o que a gente chama do pentâmetro jâmbico, tá? Então, o pentâmetro jâmbico é o que a gente conhece mais aqui de uma forma mais popular como os decassílabos, tá? Então, 90% da peça é escrita em pentâmetro iâmbico, ou jâmbicos também, pode ser. Os professores aqui, que são craque em métrica, podem ter estranhado quando eu disse jâmbicos, porque também a gente usa a palavra iâmbico. Então, o pentâmetro, o pentametro, são 5 sílabas tônicas, né? Cinco pares de sílabas tônicas. E o iâmbico, por quê? Quando a gente diz que esse pentâmetro é iâmbico, a gente está dizendo que a tônica é a segunda sílaba, né? Então, o pé é na segunda sílaba. Então, 90% da peça é escrito em pentâmetro iâmbico e os outros 10% isso do que é inverso, né? É o tetrâmetro com rimas emparelhadas. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse pentâmetro iâmbico. Então, são 5 pares de sílabas, né? 5 pés. Um verso com 10 sílabas compostas por 5 pés. O pé é o termo que a gente usa para falar da sílaba tônica. Então, qual que é o som? E eu quero chegar nisso, tá? Não se assustem. Quando eu começo a usar esses conceitos, esses nomes, de falar, meu Deus, o que vai virar essa aula? Não vou entrar nisso, muito. É só, eu acho muito interessante trazer esse som que a peça do Shakespeare tem. Então, essa ideia do iâmbico, né, que é a segunda sílaba, que é o pé forte, ela vai trazer um som de de, dum, dum, de, dum, de, dum. Essa é a música das peças do Shakespeare. Esse iâmbico, significa que cada sílaba é composta, são 2 pares de sílabas, uma forte e uma fraca. A forte ser a segunda é iâmbico. Então, a gente diz que é uma curta e uma longa. É a marcação greco-latina para versos. Quando a gente vai pensar em termos de metrificação inglesa, a gente diz que é átona e tônica. Então, curta, longa, de, do, átona e tônica, de, do. Isso é diferente do pentrâmetro trocaico.
que aí você troca. Você parte do in. Então, Shakespeare gosta de escrever assim, né? E não vim. E por que isso é importante em Shakespeare, né? Então, to be, or not to be. To. Os leitores, né, os grandes estudiosos de Shakespeare, chegam nessas afirmativas, nessas sonoridades, buscando. Shakespeare vai fazer um trabalho gigante com vocabulário inglês, buscando as palavras que deem essa ritmação de curto, longo, forte, fraco, porque ele quer reproduzir a batida do coração. E quando ele vai trazer essas cenas aceleradas, ele quer sentir o coração da gente pulsando mais forte. Vocês vão falar, pronto, peru. Coitada, a gripe afetou a cabeça dela. Mas eu desafio vocês a uma releitura em voz alta, percebendo essa música. Como que essa bruxaria shakespeariana faz o coração da gente bater mais acelerado, onde ele quer que seja assim, né? Outra coisa que me perguntam muito também, por que ele mistura prosa e verso? Por que não é só prosa, por que não é só verso? Reparem na releitura que vocês vão fazer, como que nos momentos de prosa ele está trazendo mais ideias históricas, mais ideias políticas, mais explicações. E que nos trechos em verso ele está buscando mais afetividade, mais sentimentalismo. Ele está buscando atingir o coração do leitor e não a cabeça. E entre os versos, percebam que nos versos rimados, que é esse do, que ele vai ainda mais, ficar ainda mais sentimental, ainda mais passional, tá? Isso era um adendo que eu gostaria de fazer com vocês com relação à tradução. Nós temos ainda uns minutinhos, eu vou compartilhar a tela de novo, que eu quero mostrar para vocês a diferença das traduções, entre algumas traduções, para a gente perceber a dificuldade que é traduzir Shakespeare e o trabalho descomunal do tradutor que se propõe a tal. Eu imagino que vocês estejam vendo minha tela. Vou aumentar um pouco, não posso aumentar muito, porque eu quero que que a gente veja tudo na mesma tela. Deixa eu subir aqui. Aqui, acho que tá. Desculpem aí os míopes, eu sei o que vocês passam, mas aqui. Bom, então nós temos nessa primeira fileira original, na segunda coluna, a tradução de nada menos que Manuel Bandeira, e na terceira fileira, a tradução da Bárbara Eliodora. Vejam as diferenças de escolha. Tanto de vocabulário, quanto de metrificação. Veja, visualmente, a gente não precisa nem ler, né? A gente está vendo aqui a imagem. Como que no original nós temos aí linhas mais quebradas e como os nossos tradutores vão buscar esses versos mais inteiros. E como que até a Bárbara, ela parece conseguir ainda mais concisão que o próprio Manuel Bandeira, né? Esse verso aqui é muito interessante. Doubtful stood, indecidida para Manuel Bandeira e para Bárbara. O quadro estava dúbio. As two Spanish swimmers
That to cling together. Para Manuel Bandeira, era ver dois exaustos nadadores. Para Bárbara Eliodora, eram dois náufragos que se agarrando. Então, vejam, eu vou inclusive vou mandar esse material para vocês se deliciarem com essa maquinária de palavras que é uma tradução. Essa outra tela aqui também é um diálogo que muito nos diz respeito, que é esse diálogo da bruxa. Assim como tem no original, não tem abreviação, né? Então, First Witch, primeira bruxa, né? Third Witch, terceira bruxa. Second Witch, segunda bruxa. Veja que visualmente é uma diferença de texto, né? E aí as opções, vocês vão perceber como que a tradução da Bárbara Eliodora é mais pé no chão, assim, parece que ela busca mais uma fala possível, assim, uma fala mais corrente, né? Que é o que dizem os especialistas, é a sonoridade que tem no texto original de Shakespeare, levando em consideração o inglês que se fala em 1606. Né? Eu vou também mandar esse trecho para vocês, de modo que vocês, com essas duas tabelas, consigam experienciar essa história que eu trouxe aqui para vocês do fraco forte, né? Do iâmbico, com esses trechos. Claro que quem puder ver isso na peça como um todo, seria muito bom. As traduções não mantêm o ritmo, né? Elas tentam, né, Juliana? Elas tentam manter, mas é muito difícil, porque eles têm que manter o sentido e têm que manter esse ritmo com palavras que têm raízes diferentes, né? Então, é um trabalho extremamente árduo, aí mesmo entrando com a ideia de transcriação do Haroldo de Campos e não de tradução, é algo muito, muito árduo. Por isso que a gente sempre diz que quem lê o texto no original lê mais do que quem lê o texto na tradução, porque vai acessar aí uma musicalidade que a gente que lê na tradução não vai, por melhor que essa tradução seja. Vou encorajá-las a lerem Shakespeare em inglês. Ai, mas eu não estou entendendo nem em português e em inglês vai ser pior ainda. Não é pior. O inglês que você vai encontrar ali, claro, se a gente não sabe inglês, a gente não sabe inglês, né? Também não vai acontecer nenhum milagre. Mas se você tem um conhecimento de inglês, vale a pena o esforço, porque você vai se deliciar com essa musicalidade toda que o Shakespeare está buscando aqui. Ele quer nos emocionar, ele quer se expressar por meio da sonoridade das palavras desse idioma que ele amava e que ajudou a construir do jeito como a gente conhece. E vai perceber que é muito menos difícil do que a gente possa imaginar. É tal como ler Cervantes, ler Quixote em espanhol, né? No espanhol que o Cervantes escreveu. De tão arcaico, há mais encontro com algumas palavras de raiz latina, greco-latina, que a gente vai utilizar também no português mais formal, né? Vale uma tentativa. Não precisa ser a da peça inteira, mas quem sabe algumas páginas aí para você saborear um pouco dessa musicalidade. Eu sinto que fico devendo leituras de trechos, que eu separei vários aqui, trechos
que me são caros e que dão conta de exemplificar muito do que a gente conversou. Mas, diante do horário, eu faço a seguinte proposta. No próximo encontro, eu vou selecionar, vou fazer aí um outro apanhado aqui de uns 3 trechos mais característicos para a gente ler de Macbeth. E aí entramos na nossa última peça, que é Mercador de Veneza. Pode ser assim? E abro já novamente os microfones para novas perguntas, uma nova rodada aí de impressões, que hoje foi muito rica. Agradeço muito. Ah, gente, eu vi aqui que vocês estão perguntando sobre a atividade, né? Eu vou mandar para o Samir a próxima atividade e ele vai colocar no fórum, tá bom? Eu vou mandar para vocês. Tem mais uma, não tem mais duas, né? Vocês vão receber a segunda agora e no final mais uma. Alguma observação? Querem comentar algo? Obrigada, gente. Obrigada. Já se despedindo aqui, o pessoal também me despeço com boa noite. Guardo vocês no próximo encontro com o Mercador de Veneza. Leiam Shakespeare. Leiam. Vamos ler o Mercador de Veneza, que também é uma peça riquíssima, com muito para ser discutida. Obrigada pelas contribuições de vocês. Nos vemos. Obrigada. Vanessa? Estava com dificuldade para abrir o microfone. Parei a gravação.